Agora eu sou síndico, aí eu estou aqui resolvendo o problema do prédio. Gravação iniciada, presidente. Bom, pessoal, boa tarde. Aí nós estamos agora iniciando o turno da tarde aqui da primeira turma ordinária da terceira Câmara, da 301. Vamos começar com o processo de minha relatoria, seguindo a ordem, que não tem nenhum processo pendente. Banaminas. Eu já abri aqui, tem a apreciação Banaminas de 75, vou só contar o que é esse processo aqui. Basicamente, o que é? A fiscalização verificou que, assim, que tinha uma pessoa jurídica em nome de um senhor Eviomar, aqui, que é o principal agente aqui desse processo aqui, que tinha uma movimentação financeira brutal na empresa e que não tinha declaração correspondente a essa movimentação financeira. Né? Verificando isso, eles viram que, na verdade, ele tinha uma outra pessoa juridicamente que se chamava Sabana Minas, que era uma empresa que, na verdade, se verificou que ela operava com bananas. Né? O que é a discussão, sendo a discussão do processo? A fiscalização viu que, na verdade, a movimentação financeira que ele tinha de entrada e de saída era brutal, também perto do que até essa Banaminas e tal declarava efetivamente. O que aconteceu? Ele dizia, o argumento contribuinte, em linhas gerais, é que ele não faz compra e venda de banana, é que ele só faz intermediação entre os compradores e os vendedores, e contra a fiscalização diz, não, isso aí é que você está fazendo compra e venda por conta própria das bananas. Então essa é a discussão principal do processo, se é intermediação ou se não é. Evidências que a fiscalização coletou, que ela foi em alguns fornecedores que disseram que vendiam realmente para esse. As notas fiscais, elas saem direto dos fornecedores para o comprador, ou seja, sem ser vilados. Mas aí, 2 depoimentos dos fornecedores disseram, olha, eu nunca tive bloco de nota fiscal, quem emitia minha nota fiscal, os 2 fornecedores disseram, era esse senhor Eviomar, essa Banaminas que se confunde. Esse senhor Eviomar é titular de uma empresa onde se girava o dinheiro, que é a empresa em nome dele, que se chama Eviomar, mesmo pessoa jurídica, e da Banaminas também. Então, toda essa discussão aí, na verdade, então, é se efetivamente era intermediação ou não, como ele não registrava esse valor desse montante brutal, o valor transacionava sempre pela conta corrente da pessoa jurídica Eviomar, não dessa aqui, mas é de uma das empresas dele, efetivamente, e tem uns pagamentos aos fornecedores, que ele alega que, na verdade, ele estaria fazendo o seguinte, olha, eu só faço realmente intermediação. Mas o que acontece? O dinheiro da compra e venda passa por mim. Se ele recebesse em nome dos fornecedores, né, e dos compradores, pagassem a ele, e ele transferisse para os fornecedores em si. E aí ele deduz uma acusação também, que é a seguinte, que a diferença, que tem uma diferença entre o valor da nota fiscal que ele paga, né, que obviamente ele paga X e na verdade recebe mais dos compradores. Ele diz, na verdade, o valor da diferença da nota fiscal, que o nota fiscal tem X e o recebimento, que o pagamento dele é Y, seria a omissão de rendas das pessoas que estão vendendo efetivamente. Diz o seguinte, olha, a pessoa tem aqui nota fiscal que saiu por 10. Eu passei 15, aí ele está omitindo ainda 5, tentando, de certa forma, estabelecer uma infração dos fornecedores também, efetivamente. O que ele trouxe de provas no recurso? Uns comprovantes de recebimento de bananas que ele assina e os fornecedores são os fornecedores em si, uns cheques que ele passou os valores para os fornecedores e as notas fiscais, que 2 fornecedores depuseram no sentido de que quem estava emitindo era ele próprio, estava emitindo a nota, ou seja, na nota fiscal você não vê que está sempre fornecedor e comprador, não tem a Banaminas. Mas os fornecedores estão dizendo que, na verdade, eles faziam isso o veterinário fazia isso por eles. Eu vou ler, então, o processo, mas basicamente é essa que é o cerne da questão. Lavrou-se auto de infração de IFJ CSLL, 151.083 mil, com multa de 150%, porque se achou, evidentemente, que ele estava realmente com o intuito negatório, porque estava fazendo compra e venda e não intermediação e não estava escriturando. Discussão dos fatos contidos no auto, contribuinte de representação real não possui escrituração, forma de leis comerciais e fiscais, fato este por ele declarar, conforme TVF em anexo, foi enquadrado no inciso 1 do 530, conforme termo de verificação fiscal e planilhas em anexo fazem parte do aí. No TVF, ele diz justamente, vou contar agora a historinha que, assim, de forma mais formal, que eu falei para vocês, fiscalização da empresa implica que teve origem em decorrência de outra fiscalização, e outra pessoa que determinada é Vilmar Prates da Silveira, que é aquela que eu falei para vocês que recebe os recursos financeiros, cujo nome de fantasia é Banaminas, e que nos anos calendários de
2004 2005, apresentou significativa movimentação financeira, a despeito de apresentar a declaração de inatividade. Essa empresa, que essa Vilmar Prates da Silveira, era inativa perante a RFB, só tinha uma movimentação financeira expressiva. Devidamente intimada a apresentar serviços contábeis e fiscais e outros documentos, a empresa individual apresentou-os totalmente em branco, ou seja, sem valores escriturados, acompanhados de declaração da senhora Vilmar, que também é sócio dessa, que é a tributária, que se chama Banamina e Serviços de Embalagem de Frutas Limitada, na qual informou que a empresa Vilmar Prates da Silveira, desde o início da sua constituição, está com a atividade paralisada. Ao ser contratada pela fiscalização, disse que não tinha, que a empresa não preenchia os requisitos de inatividade, que a questão de reconhecimento da movimentação financeira, ele disse, na verdade, ele compareceu à Receita Federal, acompanhando o contador, e ele disse que exercia atividade de intermediação de comprimento de bananas. Isso que as contas correntes de sua pessoa física, da pessoa jurídica Vilmar, que é aquela que recebeu o dinheiro, e da empresa Banaminas, eram utilizados para quê? Para recepcionar depósitos ou transferências oriundos dos adquirentes, dos compradores, e que parte desses valores eram repassados aos fornecedores de bananas. Então, essa era a argumentação dele. E que os fornecedores emitiam as notas em nome dos compradores diretos, ele não tinha nenhuma participação na nota fiscal em si. Diante disso, a fiscalização concluiu se tornou uma realidade de fraude e sonegação. Agora, a acusação fiscal diz que, na verdade, ele sempre, a Banaminas, que é essa tributada aqui, que não é a Vilmar, né? Sempre teve atividade de comprimento de bananas, 2004 2005, montou uma grande configuração sonegatória, utilizou as contas bancárias de outra empresa inativa, que é aquela Vilmar P. da Silveira, e da pessoa fica de seu sócio, além da emissão de notas fiscais em nome de produtores de banana diretamente para os clientes da Banaminas, procurando ocultar o conhecimento do fisco e ver o montante das operações de revenda de bananas, o que restou demonstrar um evidente intuito de fraude. Resposta à intimação, o contribuinte afirmou que a operação é única, que a intermediação junto aos produtores rurais da região e aos empresas da Praia de São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, ele diz também que só intermedia, né, a operação. Conforme a planilha em anexo, resultou uma receita bruta, que ele disse que é muito uma receita bruta que seria de representação somente. Seria 276 mil em 2004, 74 mil em 2005, que não foram oferecidos à tributação. Isso ele reconhece, que ele quer dizer, na verdade, essa receita não é aquela receita da forma. Ele disse que, na verdade, então, deveria se mudar do simples para o lucro presumido, efetivamente, que ele admite, registra uma confusão financeira. Não atenderam a possibilidade da conta da entidade, nas diversas contas, efetivamente, foram efetuados depósitos de operações comerciais de intermediação de bananas. Apresenta adiante que usava a conta das empresas para essa questão da representação, tem uma confusão entre as três empresas e as contas, né, em recebimento financeiro, que recebia na Vilmar e fazia com a Banaminas a intermediação. Apresentou ainda diversos documentos, porém nenhum contrato de representação e intermediação, ou seja, na verdade, ele não justificou formalmente essa argumentação de que só intermediava a venda de bananas. Com a análise da documentação, a fiscalização pública das operações de penalidade são operações de comprimento de bananas, não de intermediação. Os valores de receita bruta de representação, na verdade, são resultados apurados entre os valores de revenda de banana pelo pago ao produtor, acrescido de valores que outros chamam de despesa com expedição. Ele diz também que também tem uma parte que faz a embalagem das bananas, incluído nessa rubrica um denominado fundo de reserva também. Ele diz ainda que esse resultado em algumas operações chega a ser negativo. Se fosse mera intermediação, representação haveria um percentual fixo, que certamente não teria valores negativos. Ela ainda que os valores considerados como despesa de vendação, na verdade, são receitas de serviços, que estão embutidas no preço final de revenda de produtos por parte da empresa. Os cheques são emitidos por pessoa jurídica titular é Vilmar. Então, após concluir que a Vilmar é uma empresa inidônea, sem fiscalização ainda, cujas contas correntes bancárias eram utilizadas apenas para fins sonegatórios, que a empresa Banaminas era o que efetivamente estava funcionando, centralizando todas as operações, a fiscalização entendeu por bem, iniciar um procedimento fiscal na contribuinte Banaminas, né? Intimada, a contribuinte apresentou o contrato social, alterações, livro caixa, ordenanças fiscais. Ele apresentou, reintimado, apresentou a documentação, esclarecimentos, e apresentou um livro caixa que continha apenas registro de receita de serviço, 2 livros de saída, respondeu de forma evasiva a alguns itens, aí que começa o cerne daquela diligência que eu citei. Se diligenciou junto a um dos seus fornecedores, ele foi intimado a prestar esclarecimentos, o fornecedor disse o seguinte: senhor Ormini,
informou que as vendas de bananas por ele efetuadas foram feitas diretamente à empresa Banaminas. Ele disse que a venda foi direta à Banaminas. Que os contratos eram feitos na empresa com o senhor Vilmar ou outros empregados dessa, que as vendas de bananas eram feitas diretamente com a empresa, e esta, ou seja, a empresa que diz é a Banaminas, comercializava com compradores seus clientes, que desconhecia qualquer tipo de recebimento de comissão, que todas as cópias de notas fiscais emitidas no ano 2004 e 2005 seu poder foram anexadas na resposta apresentada, que jamais possuíam um bloco de notas fiscais e que a emissão de notas fiscais era providenciada por pessoas ligadas à Banaminas, a objeto de autuação, mediante a utilização de cópia autenticada de seu cartão de produtor rural e de requerimentos por ele assinado. Ou seja, esse senhor Ormínio disse que emitia eram pessoas ligadas à Banaminas que tinham o cartão de produtor rural dele com cópia autenticada. A contribuinte foi novamente intimada, apresentar a escrituração da empresa, foi informado que a falta de apresentação enviou a pressão pelo presumido, assim, o lucro arbitrado era a única forma aplicável ao caso. Ele apresentou 2 livros CAIS de substituição anteriormente apresentados, aí passou a incluir, parece, os valores de recebimentos de pagamentos efetuados aos fornecedores, sob a forma de simular de direcionamento de bananas, aí consegue a seleção do mais contribuinte para o mais confundido e esclarecer. Se fez agora uma nova diligência junto ao fornecedor da empresa, o senhor Ramiro Alberto Dias Ataíde, que respondeu categoricamente que as vendas de bananas foram efetuadas para o empresário Edmar Prates da Silveira Banaminas. Então, ela tinha optado em 2004 e 2005 pelo Simples, na condição de microempresa. Então, assim, com esse conjunto probatório, toda a análise dos fatos da documentação apresentada, concluiu a fiscalização que, na verdade, a empresa em questão não podia permanecer no Simples, por infração 190, parágrafo único. Houve o auto de exclusão pela delegacia de Montes Claros, a delegacia de Montes Claros excluiu o contribuinte, decidiu que foi em 30 de 4 de 2009, com efeitos retroativos a partir de fevereiro de 2004, tem um ato declaratório aí nos autos. Então, apurou-se ainda que a empresa não escriturou corretamente de livros obrigatórios, 190.7, que foi aquela hipótese da exclusão do Simples, não recolheu os tributos efetivamente devidos, então ele não podia permanecer dentro do sistema, se excluiu a empresa em si. Tendo garantido que a empresa não podia permanecer no Simples, pelas mesmas razões do presumido também não poderia ser aplicável ao contribuinte. Ele não optou por essa forma de tributação porque a situação segundo a fiscalização estava fraudada, então não se poderia manter ele também no presumido. O contribuinte segue a fiscalização, diz que ele optou por permanecer na fraude, mesmo na segunda escrituração, tentando enganar o fisco, escriturava parte da receita de vendas de mercadoria, que no caso das bananas, como crédito de termo de ação e crédito, se a gente não fazia transitar pelo resultado, né, procurando simular mais uma vez a atividade de compra e venda de bananas, redes de inventário, diária e razão não foram escriturados, então como ele não escriturou os livros na forma da legislação em vigor, se realizou o arbitramento, né? Tentou enganar a fiscalização, fez uma declaração de inatividade, aquela empresa do mesmo sócio, né, que estava recebendo os valores tributados, reafirmou que estava inativo realmente, então houve um arbitramento com base no 530. Para fim de arbitramento se utilizou, talvez seja relevante para vocês, uma das intimações, ele mostra uma coluna onde tem escrito operações comerciais, esse que foi a receita efetivamente utilizada para a fiscalização para pedir arbitramento. Tinha uma planilha, não foi 51, se vocês quiserem ver essa planilha. Por lei de tributação reflete CSLL, compensou-se o valor recolhido a título de Simples, que ele tinha recolhido eventualmente, e ainda se impôs 150%, por questão de ter havido dolo no entendimento da autoridade fiscal. Ela apresentou a impugnação após cientificada. Primeiro defende que não, o contribuinte, o relatório na defesa do contribuinte, diz que não existia fraude ou simulação, que foi uma operação realizada de forma clara e objetiva, que não existiu nenhum ato que tivesse induzido o fisco a um desconhecimento das operações, que existe foi fornecido ao fisco pelo simples cotejo dos documentos, todos os registros de operações, de forma individualizada das origens, diz que os documentos foram emitidos, notas fiscais dos produtores para os adquirentes, né, que não envolvem a Banaminas, como eu já relatei, os compradores atacadistas também emitiram NF de entradas e registros contábeis, os cheques emitidos foram com cópias aos respectivos destinatários, além de outros controles dos órgãos públicos estaduais, sanitários e de trânsito. Ele disse, na verdade, que é dispensada a emissão de INF para a venda do produto de banana dentro de Minas Gerais. E não existiu dolo, segue a contribuinte a negar tributos, desde o início, nas primeiras declarações, pessoalmente, quando ele esteve na Receita, como eu relatei,
Ele disse que esclareceu efetivamente o que se tratavam os fatos, o modelo de negócio foi demonstrado a fiscalização, disse que, na verdade, que é um outro fator em contexto da boa-fé dele, que apresentou que na apresentação dos documentos e valores, ele informou todas as operações, a integralidade das operações. Ele diz, na verdade, então, que a tributação, essa argumentação do contribuinte, era da seguinte forma: a cargo dos compradores e vendedores, na emissão de recolhimentos e impostos, inclusive parte das operações do transporte, cargos e serviços por escolher, por recolher de impostos pela própria Bana Minas, sendo este fato contratado pelo fisco, em relatório à página 8. Tributação da comissão, ele diz que, na verdade, os valores auferidos são informados na ocasião adicional como rendimentos tributáveis da PF, conforme o caso, efetivamente. Então, a argumentação dele, basicamente, por fim, o que se pode apurar é evidente erro por falta absoluta de orientação da correta emissão de documentos fiscais e intermediação de banana. Se há que se falar em responsabilidade tributária do autuado, esta deve trazer um dado para a aplicação pelo descumprimento de obrigações acessórias, mas nunca impor-se se a pecha de seu negador e ainda aplicasse a multa de 150%. Dizia que estava descaracterizada a fraude e a sonegação em si, então ele entende que ficou comprovado, entregues ao fisco, relatórios, planilhas, operações, entre outros, que ele exerceu a atividade de representação. Isso é importante, que essa é a alegação dele, e prestação de serviço no período contemplado, efetivamente. Ele diz, aí começa a citar o 710 do Código Civil, que, na verdade, teria que haver a disponibilidade da coisa nas mãos do sujeito, efetivamente, para a diferença. Ele passa a estabelecer uma diferença, não sei se vocês conhecem, que é a diferença do dois contra a interpretação de agência e distribuição. Ele diz, na verdade, que como ele não tinha nenhum tipo de estrutura física para armazenar as bananas, o distribuidor não era. Aí ele cita aqui, diz que o contrato de representação poderia ser verbal, né? Que ele diz que ele está tentando se contrapor essa coisa que se constatou que não havia contrato. Então, ele diz o seguinte: olha, eu atendo as solicitações do meu comprador, administro uma estreita relação de amizade e de confiança, fazendo com o contato entre o produtor e o vendedor. O preço do produto que define é a Banorte, que é uma associação que comercializam bananas, é uma importação de frutas. Depois de autorizado pelo comprador, ele providencia a coleta do produto, o acondicionamento e o transporte, emite o relatório, efetivamente, se ele dizer o que faz. E demais despesas de expedição. O produtor vendedor emite a nota fiscal, efetivamente autoriza a emissão. E após recebimento da carga, o cliente comprador faz a operação na conta da Bana Minas, pelo total da operação, ou envia cheques de dinheiro para via transportador nos seus respectivos vencimentos. Depois dos depósitos, ele repassa aos vendedores, efetivamente. Então, ele faz aquela argumentação de que, na verdade, ele era um mero intermediador aqui das duas empresas, comprador e vendedor. Aí tem uns outros elementos que ele cita, que, na verdade, o valor em média de 1,20 por contrato. Quanto ao arbitramento agora, mas basicamente a tese dele de geração ou intermediação, isso aqui. O arbitramento, ele acha que só é permissível nos casos previstos na legislação, em nenhum momento foi refutado, considerado inidônea a situação do livro caixa, que ele diz dele, por um motivo contrariamente ao que está escrito até no próprio termo de verificação, né? Apenas de não aceitação da mercadoria da conta como atividade de representação. Então, ele diz, na verdade, que essa desclassificação da escrita nem ocorreu pela autoridade fiscal, então tem que desconsiderar o arbitramento tributável também. Diz que trouxe aos autos elementos capazes de comprovação das alegações, que é a intermediação, e que nenhum dos documentos teria sido considerado pela fiscalização, então pediu uma perícia técnica, a exclusão da multa de 150 e a reformulação do crédito tributário, porque nos modos apurados pelo fisco está incorreto, porque não houve a compra e venda efetivamente. Ele se insurge também contra o montante, que é o montante de operações comerciais ter sido usado para fim de autuação. Foi julgado improcedente a autuação. Eu já tenho bastante coisa aqui. Ele não vai falar muito mais não no recurso voluntário. Então, na verdade, o recurso voluntário vai ser bem abreviado para essa toda historinha que eu contei aqui. Volto a dizer aquela história que era única, efetivamente, do produtor para o distribuidor, e saiu diretamente de um para outro. Ele diz isso porque ele não possuía depósitos, câmara frias, veículos para coleta, nada que justifique a de outra operação. Ele se apega num primeiro momento a esse argumento de que não tem nem estrutura física para comprar e vender banana. Ele diz que os valores agregados da banana como embalagem e tal também entregam um produto que sai diretamente do vendedor para o comprador, né? Ele diz ainda que, diante da afirmação do jogador de primeira instância,
não restou outra forma, senão a representação nesse momento em anexo dos nossos fiscais produtores rurais. Ele traz um anexo, para quem quiser ver as provas, são 314 em diante. O que é esse anexo? Eu vou falar isso no meu voto, mas já posso adiantar para dizer, olha, são notas fiscais, cheques emitidos aos produtores e uns comprovantes de recebimento de banana, onde tem o produtor como, teoricamente, empresa que está entregando, e tem um carimbo da Banaminas recebendo as bananas. Ele disse, na verdade, mostra na planilha que tem uma diferença entre os valores que pagos via cheques e os valores das notas fiscais, que se referiam a ele disse, já está até acusando, até, assim, expressamente os produtores, que se refeririam a omissão de receitas para aqueles produtores, alegando ainda que no valor tributado pelo fisco encontrava abagido os valores já tributados pelos produtores na pessoa física. Ele diz o seguinte, olha, você não só está tributando o valor que ele já tributou na pessoa física, ao tributar dessa forma, como eles não emitiram receita, por isso que tem diferença entre a nota fiscal que foi emitida segundo os produtores, por ele, o segundo ele, pelos produtores, tem diferença entre a nota fiscal emitida e o valor que eu repassei. Eles estão emitindo receita lá, efetivamente. O valor da nota maior é o que vale. Diante dessa comprovação incontroversa, tendo parte desse valor já sido pago pelos produtores, e não há como ter essa tributação total dessa pessoa jurídica que foi autuada, e não há como o fisco, em detrimento de um contribuinte beneficiário ou outro, efetivamente, que foi o verdadeiro beneficiário, que de fato, ele está dizendo que o produtor que foi o beneficiário que oferiu a riqueza e rendimento dessas vendas de banana. Novamente, ele fala que é de fácil entendimento que a intermediação e representação ocorreu justamente entre os distribuidores e adquirentes, os compradores do produto, foi através do senhor Evilmar. Como era impossível contratar individualmente cada produtor, esses compradores usavam o expediente dos depósitos integrais junto ao intermediador para posterior transferência aos produtores, alegando que o fisco nunca se preocupou nessa questão de vê-lo como intermediador, né, da operação, então sim surge contra até a caracterização do fisco de compra e venda. Aí ele segue tentando sustentar, dizendo que os produtores pequenos não podem produzir uma só colheita quando é suficiente para completar uma carga de caminhão, para viabilizar o transporte, o produto é altamente perecível, no máximo 32 horas, então dificulta qualquer tentativa de formar estoque, e é exatamente por isso que existe cooperativa de produtores. Então, ele tem interessado configurada uma forma de intermediação, via os compradores da banana, renova o pedido de perícia, deduzido em sede impugnatória, dizendo que existem sérias dúvidas quanto à apuração do fisco dessa atividade como compra e venda ou representações, né? Ele dizia ainda que haveria necessidade de verificar os produtores verdadeiros beneficiados contra os valores reais das vendas em confronto com cheques nominais, ou seja, ele quer que vá em cima dos produtores para se verificar essa diferença, dizendo que naquela linha de argumentação que é a omissão de receita dos produtores, ratifica a exclusão do excedente de 20% de arbitramento e da multa majorada, porque ele acha que não houve caracterização de dito de fato em sua negação, mas sim uma forma equivocada de emissão de documentos relacionados à questão de declarações também errôneas. Então, basicamente, o pedido do recurso é que seja deferida a perícia, acartar a revisão de notas fiscais e demais documentos acostados, eu vou examinar, eu até acho que, na verdade, e até acho até que eu falo daquela questão da seção 16/4, já aí que vem o CNE, acho que é o núcleo pessoal do pedido dele, diante da aprovação de intermediação de atividades somente os resultados já apresentados ao fisco, exclua-se o adicional de 20% do lucro arbitrado e da multa de ofício, e a recomposição de valores do sistema do presumido, sem oneração de arbitramento, concedendo ainda novos prazos para pagamento e parcelamento. Esse é o relatório, pessoal. Acho que ficou claro, né, o cerne da questão, é se é compra e venda, se é intermediação, é o cerne da questão. Se tiver alguma dúvida, senão eu vou passar o voto, tá? Então, passando ao voto, cientificado do contribuinte da decisão de um procedimento de impugnação em 8 de 1 de 2010, já apresentou em 9 de 12 recurso voluntário, recurso tempestivo passa a análise do recurso. Quanto à associação de perícia, eu trago aquele meu entendimento padrão de que é uma etapa destinada ao esclarecimento com os conhecimentos específicos do litígio, que não se confunde com via para suprimento de documentação, suporte, de elementos de natureza técnica contábil ou de esclarecimentos que poderiam ser produzidos pelo direito passivo e cujo ônus é este que incumbia. E ainda, cuja compreensão, que acho que é o caso aqui das provas, em nenhum momento fugiria da esfera de saber desse colegiado. Então, na verdade, eu acho que não sendo nenhuma dessas hipóteses, eu acho prescindível a perícia. Trago alguns julgados do caso nesse sentido, então, inicialmente eu voto por negar provimento ao pleito da interessada nessa área de perícia contábil. Quanto ao mérito,
eu acho que não tem nada que ele tenha me trazido de novo para afastar o fundamento da DRJ. Eu trouxe aqui, com base em 47º do CARF, o fundamento da DRJ. Primeiro, a DRJ eu trouxe aqui, mas faz uma discussão muito boa sobre essa questão da distribuição e da agência como espécies do contrato de representação. Aí diz que o contrato pode ser de representação, pode ser de agência de distribuição, conforme a coisa esteja ou não à disposição do representante. Ou seja, na agência, os produtos permanecem na esfera de disposição do proponente, ou seja, na verdade, o produtor, né, que seria o caso, se ligaria diretamente à clientela, mas ficaria com o produto, e o agente só recebe a comissão, e no distribuidor, não. O distribuidor, o produto vem para o distribuidor e depois é transferido, né, ao comprador em si. Cita aqui o Código Civil, efetivamente, então, na verdade, ele diz que o representante comercial é sempre a extensão da empresa representada, efetivamente cabe muitas funções e responsabilidades, mas eu acho que, na verdade, a gente pode passar aqui, acho que para as partes negritadas, efetivamente, ele cita que seria o pacto de representação, seguindo então aqui. Constitui, assim, contrato de aproximação, falando da representação ou de intermediação entre os interessados ou de representação da clientela, para a posterior efetivação da venda diretamente pelo representado. Disso infere que, na realidade, a transação, o negócio jurídico ocorre diretamente, no caso da representação, entre o fornecedor e o comprador. Ou seja, o representante comercial apenas intermedia a transação, sendo assim um mero intermediário. Isso quer dizer, isso aí é a DRJ seguinte, que os valores envolvidos na transação, o preço dos produtos adquiridos pelo adquirente são pagos e depositados diretamente pelo cliente comprador ao fornecedor vendedor, que, por sua vez, posteriormente, remunerará a título de comissão a representante comercial. Ou seja, se eu também concordo, eu acho que o parlamento não tinha, em nenhum momento deveria, numa representação, transitar pela conta do representante. Até pode o representante entregar a nota fiscal, fazer, mas só que o fluxo financeiro todo da transação do representante, eu também acho estranho o estudo da representação. Lógico, desse montante que a empresa vendedora recebe, ela vai passar uma parte como comissão representante, que ele disse que fará jus à remuneração de comissão, segundo até a definição de interessação, ter que fazer a tributação do valor feito por este título de representação e não havendo o valor da venda dos produtos. Aí vamos, agora a DRJ vai se centrar um pouco na questão do alcance fático aqui. Ocorre que, conforme relatado pela fiscalização, as operações feitas pelo impetrante não caracterizam intermediação, seja na modalidade de agência ou distribuição. Aí ela primeiro vai descaracterizar a questão de distribuição. Conforme alegado pela própria, toda operação com banana, próprio seu, agora é o contribuinte que falou isso no curso do processo, toda operação com banana, descarga e descarga é realizada dentro dos estabelecimentos do produtor, vendedor e do cliente comprador. A empresa Banaminas faz somente intermediação, não possuindo câmaras para estoques, sendo impossível a aquisição do produto da revenda. Daí, então, podemos concluir que não se aplica a modalidade de distribuição da representação. Então, com a própria afirmação do contribuinte, distribuição não é. Aí, seguindo agora, se poderia ser agenciamento ou não. Por outro lado, também não há que se aplicar o contrato de agenciamento, a gente só se apresentados que se verá adiante. Aí, o que se cita aqui? Toda aquela citação do depoimento dos dois fornecedores, que as vendas foram feitas diretamente para o senhor Vilmar, que as bananas foram feitas enviadas diretamente, as vendas foram feitas diretamente à empresa Banaminas, os contatos eram feitos com o senhor Vilmar e outros empregados da Banaminas, as vendas eram feitas diretamente dessa empresa e elas comercializavam o comprador de seus clientes, por um produtor dizendo. Desconhecia ainda o recebimento de comissões, e não tinha nenhum trato de comissão entre o produtor e o senhor Vilmar ou a Banaminas, que ele representava, na verdade, ambas, né, as pessoas jurídicas, que as cópias de notas fiscais foram anexadas na resposta apresentada, que nunca teve bloco de notas. Acho que eu já li essa parte para vocês. Outro, assim, como prova cabal das atividades comerciais pela empresa compra e venda de bananas, o registro do crédito e a débito de valores, que é outro ponto que eu agora ressaltei, sempre se deu o trânsito desses valores em conta corrente bancária de titularidade do sócio, que era o senhor Vilmar, da pessoa jurídica Vilmar Silveira, cujo nome de fantasia Banaminas, também tinha um sócio do senhor Vilmar. Ele próprio reconhece, então, que, na verdade, o trânsito, o fluxo financeiro todo de compra e venda passou pelas contas dele. Como visto no contrato de agenciamento, seguindo essa desclassificação, os fluxos permanecem de disposição do proponente, que se liga diretamente à clientela, cabendo ao agente somente uma comissão pelo agenciamento prestado. Como poderia exercer a atividade de representação comercial, todos os valores envolvidos na operação transitavam em suas contas correntes. Se assim fosse, em sua conta corrente, somente deveria ser
depositar a quantia relativa à comissão e não o montante total. Esse é outro ponto da DRJ. Diz que, na verdade, ela diz que prestou intermediação, mas, contudo, em sua peça de defesa, a requerente não logrou identificar sequer uma dentre as diversas operações que realizou, e para os intermediários citados. Para tal, bastaria relacionar esse ponto aqui, é importante que ele vai dizer que, na verdade, está fazendo isso agora em sede de recurso, o contribuinte. Bastaria relacionar seus clientes, fornecedores, notas fiscais, identificar os pagamentos das operações realizadas com uma casa correspondente envio aos clientes. Não tem nada disso aqui. Porque quando ele fala aqui identificar os pagamentos das operações realizadas em suas contas bancárias, que a DTJ está dizendo o seguinte: olha, lógico que é do produtor pagando ao vendedor. Ela não está falando que o Evilmar. Se ela diz que o problema da transação é justamente esse valor transitado pela conta do Evilmar, não serve para identificar um pagamento que o Evilmar fez. Evidentemente, quando ela fala aqui em suas contas bancárias, quer dizer que o produtor recebeu do vendedor, né? O arbitramento, na verdade, ela apresentou pelos simplificados, vocês se lembram, depois mudou, efetivamente, a situação dos livros, que na verdade não devia ser presumida, mas então é baseado, também concordo, não escritura os livros na formalização em vigor, ou seja, toda essa compra e venda de bananas não transacionou pela prestação contábil da empresa, e apresentou a declaração de inatividade, não sei se vocês se lembram disso, para o mesmo sócio, né? A outra empresa apresentou a declaração de inatividade em si, e a conta bancária era gigantesca, efetivamente. Vocês têm todo esse arcabouço todo aí, toda essa questão aí, na verdade, vocês levando em consideração, se vocês se convencer pela sua probatória, de que a compra e venda, a situação dele seria imprestável em si, então o arbitramento estaria justificado em si. Aí diz, para tentar dar para a intermediação, ela emitir a nota fiscal diretamente, ou seja, a DRJ acere essa posição que foi expressa pelos dois depoimentos, que ele emitia a nota em nome dos terceiros em si. Como esclarecer que, na verdade, a requerente, conforme a medida fez esse arbitramento, contra a atenção de artifício para ocultar o conhecimento da autoridade tributária o verdadeiro lucro real dela, a opção indevida pelo simples, a apresentação com omissão de receitas, né, da declaração, declaração incompleta dos livros exigidos, falta de situação, declaração de movimentação financeira, e a impossibilidade de apuração do lucro por outra forma foi arbitrada, efetivamente. Bom, ele segue na questão do arbitramento da DRJ, multa qualificada. Descabida por tudo que foi visto nos itens precedentes a alegação da interessada, que a multa qualificada é inaplicável, só que ele ainda traz algumas diz assim, contudo ainda fácil não trazidos à baila a respeito da exigência. Essa alegação teve origem na Evilmar Prates da Silveira, cujo nome de fantasia é Banaminas, também relata que a questão da movimentação financeira incompatível, que não tinha um livro totalmente em branco, efetivamente. Eu acho que ele vai repetir essa questão que ele tinha conhecimento da movimentação financeira que estava emitida junto à Receita. Ele diz, na verdade, também que o contribuinte reconhece como verídico sua vontade da fiscalização, se não há nenhum tipo de controvérsia fática sobre isso aqui, a corroborar ainda o feito, a fiscalização dos valores chamados de receita bruta são resultados apurados no valor da receita pelo pago ao produtor, evidentemente, seja o simples fato do contribuinte admitir a utilização da conta corrente bancária de uma outra empresa, por uma parte da Silveira, a movimentar as operações comerciais dessa empresa da Banaminas, já fala por si só. Ou seja, o que ele diz é o seguinte: há uma própria confissão do contribuinte, no sentido de que, olha, as operações eram feitas pela Banaminas, mas a conta corrente que eu estava usando era de uma outra empresa. Então, até com essa própria confissão do contribuinte, não haveria uma afastada do efetivamente. Então, daí ele cita um pouco a questão de que teria que ter que o dólar da sonegação dependeria do dólar, as operações realizadas tinham que passar pelo sistema bancário brasileiro, mas só que não na conta corrente de terceiro, seja de pessoa física ou jurídica, ainda mais de uma empresa inativa. Ou seja, ele acha que essa questão do valor dessas transações também passa numa empresa inativa, que é do próprio sócio, caracteriza uma conduta dolosa, né, de fins de sonegatórios. E agora eu vou só fazer aqui uns adendos aqui que foram o meu complemento a isso, com base no que foi anexado no recurso, está no item 6, da meia página, olha, já está no final. Eu estou ressaltando primeiro que os elementos foram 314 seguintes, o que são? Porque ele diz, na verdade, que está contrapondo aquela coisa que a DRJ disse: olha, você teria que trazer o recebimento, o pagamento, notas fiscais, o que tem aqui nesse. Aí eu aceitei,
porque ele está se contrapondo às razões da BRJ, que foram trazidas em 7 de primeira instância, mas são comprovantes de recebimento de bananas dos produtores pela Banaminas, notas fiscais emitidas diretamente pelos produtores aos compradores, com base em alguns pagamentos aos produtores pela pessoa jurídica distinta, ou seja, aquela Enviomar que pagava, sem que se tenham produzido evidências mínimas a fim de sustentar o argumento não se tratar de pessoa general de compra e venda, mas sim de legal intermediação. Ou seja, tudo aqui, na verdade, se age como se estivesse comprando e vendendo bananas. Ele paga pela banana que o produtor está vendendo, um valor próximo da nota fiscal em cima, mas a intermediação assim não está sustentada por nada disso. Não tem nenhum tipo de contrato verbal ou escrito ou mínimo indício da existência desse contrato de intermediação, e permanece ainda inatacado. Não sei se vocês se lembram. O caso da conta corrente, todos os valores, o fluxo financeiro continua na seu Enviomar, se não foi afastado em si, e continua emprestável a escrituração também que deu origem ao arbitramento. Nada disso ele conseguiu afastar. Ainda eu acho que só ele exemplificar algumas transações, que ele não trouxe tudo. Ele trouxe algumas notas fiscais, alguns pagamentos que ele fez para os produtores de banana e mais uns carimbos de recebimento de banana. Eu acho que, na verdade, não é suficiente para refutar essa base de cálculo da fiscalização, que foi utilizada uma coluna ali, dizer que o total de operações comerciais dessa empresa Banaminas era X, efetivamente, e a única forma hábil de afastar a acusação seria que ele trouxesse assim, algum tipo de comprovação, ou seja, a proposta da única forma hábil de afastar a hipótese que os montantes se referiam à receita bruta seria a confecção de um demonstrativo exaustivo, onde se contemplar todas as operações realizadas em todos os créditos individuais que consideram o montante lançado, tudo isso suportado por documentação idônea, que isso tudo suportando essa alegação de que era receita de comprimento, não era receita de comprimento de bananas dele, mas sim receita de intermediação. Aí comprovaria que foi outra receita de documentação dele, mas eu não acho que um simples exemplo como ele trouxe, só com esses três documentos, tem como a gente afastar essa base de cálculo for utilizada pela fiscalização. Ou seja, é suficiente para tal intuito de validar a base de cálculo, mero exemplo, ainda que acompanhado de comprovação de alguns pagamentos realizados por fornecedores, mas sem que toda vez se possa validar minimamente a vinculação dos cheques à receita bruta utilizada para a tributação. Na verdade, ainda tem um problema que não tem nem como vincular muito o cheque à nota fiscal da banana, né? Porque ele diz, na verdade, é diferente porque o produtor estaria omitindo. Diz, eu paguei 10, a nota tem 20, o produtor emitiu 10, eu nem sei se esses 10 do cheque são de notas de banana ou não, porque não é o valor da nota que ele está pagando, ele paga menos, definitivamente. E ele nem contraditou a questão de que ele estaria envolvido na emissão das notas, né? Não fez nenhum tipo de questionamento quanto a isso. Ele fala, vocês estão... acho que tem algum momento que ele fala, que a afirmação mas assim, de forma genérica, a afirmação desses dois depoimentos não pode ser levada em consideração, que poderia haver algum tipo de conluio entre o fiscal e os produtores para assim, abrir mão da omissão de receita e o outro está declarando falsamente contra ele, mas é só coisas verbais, efetivamente. Não teve nada no sentido de que ele dizia assim, olha, essa nota estava realmente com o produtor, eu recebi essa nota, não recebi, então não teve nada de um elemento fácil que contraditar essa questão de que ele não se envolveu na emissão das notas fiscais de vendas, efetivamente. Por fim, quanto à multa qualificada, e também eu acho que são valores relevantes, e houve reiteração da conduta, né? Tem 2 exercícios aqui, para afastar a ocorrência de erro, obviamente, com tudo que eu já concluí anteriormente, erro não há aqui, mas eu ainda falo de relevância e reiteração, então eu nego o provimento ao recurso. Pessoal, seu voto ficou um pouco longo, mas é só para vocês verem que é uma situação aquela situação tradicional, né, de elementos de prova que vão fazer a pessoa concluir se efetivamente isso aqui foi bom ou foi ruim. E eu acho que, na verdade, está bem claro para mim que ele realmente estava comprando e vendendo as bananas, não era intermediação, e que com esse negócio de empresa zerada, conta corrente, tudo transacionando no nome dele, 2 produtores dando esse depoimento, já estou convencido que o auto está ok, incluindo conta qualificadora, então estou negando o provimento ao recurso. Aí está aberto aí, pessoal, para debate e esclarecimentos. Eu estava também pensando assim, você vê que está muito... ele fazia tudo de maneira informal. E aí ele alega prestação de serviço, ou prestação de serviço por intermediação. E no arbitramento do lucro, porque você não tem como fazer a apuração aqui, ele iria para uma alíquota de 32% mais 20%. Aqui eu estou imaginando que ele colocou de comércio e indústria, que é 8%, ou seja, inferior se tivesse sido identificada a intermediação. Não teria até uma alíquota ali, um percentual de arbitramento de um valor maior. Só que esse valor, provavelmente na ótica da recorrente,
incidiria sobre uma base menor, mas ele não teria nem como provar quais seriam esses valores de intermediação, efetivamente, porque ele não consegue, ele não tem nada, ele não tem a prova dos repasses. A única certeza que a gente tem é que o dinheiro transitava efetivamente na conta dele, né? Então, descaracteriza essa coisa da representação do agenciamento, e se a gente fosse, de fato, acatar a argumentação dele, a gente não teria como excluir esse custo, porque simplesmente ele não fazia tudo de uma maneira informal, e até poderia até terminar sendo mais prejudicial, porque você ia ter um valor de receita e não ia saber o que é que não era dele, né, efetivamente, né? Ele fez um livro caixa que tentava espelhar esse valor, acho que tem um 200 mil aí, efetivamente, foi um segundo, efetivamente. Deixa eu ver se eu acho a página aqui. Mas, na verdade, realmente, de suporte a isso que ele fez, ia ser complicado achar, porque não tem contrato. Quanto é a comissão? Não tem contrato? Não tem, né? É o que ele diz o seguinte, é o que eu recebi menos do que eu paguei. Então, na verdade, isso aí é o seguinte, eu estava só transferindo. Então, na verdade, o resto é comissão minha. Mas ele começa a dizer também, lembre-se do seguinte, né? Ele diz o seguinte, ele está tentando tirar fora dessa intermediação também essa questão da nota fiscal acima do que ele paga. Ele assim, mesmo se aceitasse isso, ele ainda diminuiu, porque ele diz o seguinte, olha, a nota fiscal era 100, eu paguei 90, você fala, não, esses 10 é seu, ele omitiu 10 lá. Então, na verdade, o que eu transacionou pela minha conta de entrada, eu tenho que tirar, porque 10 está omitido pelo produtor, é menos ainda do que a diferença entre o que eu recebi e o que eu paguei, porque ele devia ter pago mais lá, entendeu? E, na verdade, coitado, talvez ele nem tenha. O outro, na verdade, nem sabe o que foi a nota emitida. Ele sabe que quanto recebeu do cheque, entendeu? Mas ele disse, não, mas o que vale é a nota. Ele pagava 900 mil para o produtor. Aí emitiu a nota de 1 milhão. Então, não, ele emitiu 100 mil lá, como se tivesse recebido os 100 mil, entendeu? Daí ele diz, isso não é meu, isso não é a receita de comissão. Isso é a omissão do produtor lá. Porque eu só paguei 900 e ele emitiu a nota de 1.000 aqui, entendeu? Então tem parte disso aí ainda que ele jogou para lá. Segundo a defesa dele, entendeu? Diz, olha, na verdade o que eu posso pagar é assim, o que eu recebi, assim, além da nota, porque a nota o produtor está omitindo o valor, porque eu paguei menos aí, eu repassei menos aí. Porém, deixa eu ver se eu acho a planilha dele aqui. Não, para mim está tranquilo, assim, não sei se os demais conselheiros estão para votar. Uhum. Bom, pessoal, se não tiver mais dúvidas, eu vou colher os votos. Eu estou negando o provimento, acho que ficou bem clara a situação. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutora Nelas. Está claro aqui que se trata de operação de compra e venda, né? E é múltiplo, não é cabível. Eu acompanho esse relator. Doutor Lisandro. Olha, relator. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Então, pessoal, ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário Banaminas. Agora tem aquela série de simples, né, doutor Daniel? Começa no 76. Como a gente não tem, se eu quiser fazer, assim, se tiver algo mais complicado, quiser fazer antes ou deixar para o final, fica à vontade. Porque eu acho que vai agora do 76 até o... Acho que vai até o final, né? Até o final. Até o final. Vamos lá? Aí pode escolher, se quiser fazer uma ordem. Não, vamos na ordem. Tá bom. Na ordem. Tá bom. Então, o primeiro é final 2016-81, correto? 76. O também. É isso? Tá bom. Deixa 2016-81. eu só descer aqui. Eu vou. Tá bom, pessoal. Então, agora em apreciação 76, 2016-81 é Cotermangue Comercial de Produtos Metalúrgicos. Tá. Bem, esse aqui é um ADE, é um recurso contra os efeitos de uma ADE de exclusão do Simples Nacional, os efeitos a partir de 1 de 2017, em virtude de débitos com estimado não suspensa contido em seu anexo 1. O contribuinte é certificado,
alega que tomou todas as providências necessárias para regularizar sua situação físico-tributária. Enfim, ele não nega a existência do débito. O ADRF, Juiz de Fora, confirmou a exclusão, o contribuinte recorre ao CARF. Em recurso, ele disse simplesmente que reconhece a existência dos débitos, tanto que ele requer que seja aberto novo prazo para regularização. Então, obviamente, a defesa não prospera. Eu cito que os artigos que fundamentam o ADE e o contribuinte, ele, para mim, está em conteste, concluindo que o contribuinte quedou-se inerte durante o prazo de 30 dias de ciência do ADE e permaneceu até hoje inerte, incorrendo de hipótese de exclusão do Simples Nacional. Por esse motivo, eu nego o provimento ao recurso, presidente. Pessoal, acho que está bem claro, né? A negativa de existência do débito, mas acho que o doutor Giovanni ia falar alguma coisa. Não, eu já ia dizer que acompanho o relator, eu já abri para votar. Tá bom, então já votando, já que o doutor Giovanni antecipou em votação, o doutor Giovanni acompanhou, e o doutor Nésio agora está atualizando. Oi, relator, presidente. Doutor Lucas. Oi, presidente. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também acompanho. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Eu também acompanho. Então ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário 76 com o Termangue. 77 agora, doutor Daniel. Final 2016, 73, Tecforjas. Tá, então, nessa mesma pisada, assim, eu estou tentando ser o mais rápido possível. E se eu pecar por esse excesso, você me fala, eu me empolgo aí. Mas esse Tecforjas é a mesma discussão, os efeitos é o mesmo, 1 de 1 de 2017, o mesmo ano. O ADRJ é a mesma, o Rio de Fora. O advogado que defendeu a causa é a mesma, alega a mesma coisa, que reconhecendo o débito, inclusive pedindo no final o prazo, a reabertura de prazo para poder pagar o Simples. E eu encerro com a mesma conclusão, negando provimento ao recurso. Relatório e voto. Alguma dúvida, pessoal? Praticamente está clara a existência do débito aí. Então, doutora Giovana, doutora Vanessa negando provimento ao recurso. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Oi, relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanho. Doutor Rafael. Acompanho, relator, presidente. Doutor Marcelo. Oi, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Então, pessoal, também ficou 77 por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. 78, doutor Dornel, VJ, Centro Bar e Restaurante, Ireli. Esse aqui é o mesmo assunto, mas eu dou outro encaminhamento. Então, também é a ODE, com exclusão do Simples Nacional, em virtude de débito para com a Fazenda Pública Federal. Então, eu relacionei no relatório alguns débitos. Os débitos aqui são débitos previdenciários, uns escritos na PGFN. Eu já tive oportunidade nesse colegiado de deparar com débitos previdenciários, e Giovanni também chamou a atenção da falta de conversa, às vezes, de sistemas, né, com a PGFN. Então, me chamou a atenção esse processo, e eu estou dando outro encaminhamento. Então, eu vou lá para o voto. Ele traz um catatal de documentos, eu estou aceitando esses documentos, certo? Ele diz o seguinte: olha, se vocês verificarem a decisão da RJ, ela deu assim, quase que eu anulo ela, inclusive, entendeu?
Porque ela sinceramente, ela fez um cara crachá, ela não fundamentou adequadamente, ao meu modo de ver, a decisão dela. Mas eu caminhei para um outro caminho para ganhar tempo aqui, que é converter em diligência. Então seria essa a minha primeira opção. Então eu estou admitindo os recursos juntados, e a conversão de diligência é o seguinte: conforme relatado ali diversas sobre manutenção ou não do ato de exclusão do contribuinte. Então, ato de exclusão, EDE também, em razão da existência de débito sem já suspensa. Então, eu cito aqui os artigos do lei complementar que fala a respeito. Falo, inclusive, que ele tem aqueles 30 dias a partir da ciência da publicação da exclusão. Contextualiza a questão e vou no caso concreto. O contribuinte aduz que o entendimento lançado no acordo decorrido encontra-se em desacordo com os fatos, em razão dos débitos elencados no DE e se encontrar todos pagos em datas anteriores à emissão do mesmo, conforme provas e demonstrativo que colaciona. Esclarece que a quitação dos débitos contidos no DE em questão foi realizada com descontos previstos na Lei 12.996/2014. Então, só por aí eu não tenho condição de saber se está quitado ou não. Porque é a questão da consolidação, né? Com a emissão das guias de recolhimento, GPS e DARFs, relativa a débitos mencionados no demonstrativo que colaciona. E por isso, no seu entender, não permanece nenhum saldo a pagar. Por fim, faz juntada de certidão negativa obtida no site da Receita com o intuito de mostrar o cumprimento de suas obrigações fiscais. Essa certidão, ela não se aproveita para o caso, não, no meu pensar. Analisando os documentos relacionados e atento ao fato que a quitação dos débitos ocorreu com descontos previstos na Lei 12.996/2014, nessa lei acho que reabriu o prazo do parcelamento especial, né? É possível, mas não recomendado, que essa informação não tenha sido atualizada no sistema da EIFB, por se tratar de débitos previdenciários. Além disso, é necessária a informação da consolidação do parcelamento e se o mesmo abriga todos os débitos que motivaram a exclusão do contribuinte. Sendo assim, proponho o julgamento de diligência para que a delegacia de origem informe se os débitos em questão foram incluídos no citado parcelamento e, se foram, noticiar a data do pagamento da primeira parcela e parcelas subsequentes. A juntar cópia do extrato, enfim. Eu estou caminhando, presidente, esse voto dessa forma aí. Eu ia fazer uma observação, Dornelas, que quem pegou um processo desse de exclusão do Simples, e o que é que acontecia, o que é que a DRJ fazia? Ele alegava que tinha pago, que não tinha sido suspenso, vários casos ele pagava e não era suspenso na Procuradoria, o débito continuava em aberto. O que é que acontecia? Esse processo demorava anos para ser julgado, né, na DRJ, depois aqui no CARF. Quando a DRJ ia julgar, ele tirava um extrato e aquele débito que impediu, que causou a exclusão, estava devedor. Aí ele dizia, olha, não regularizou porque consta aqui no extrato que está devedor. Deixa que, se a gente for olhar, porque ele tinha caso que era pedido de revisão de débito escrito na Procuradoria, que demora realmente o pessoal a implementar a decisão, ele tinha regularizado dentro do prazo, certo? Tinha ficado regular um tempo e depois tinha voltado a ficar devedor. Então, toda vez que eu pedi uma diligência nesse sentido, considerando que o tempo passa, né, até o julgamento, o que é que pode ter acontecido? Ele tinha lá a data que ele foi excluído, tinha o prazo lá de 30 dias para ele regularizar, ele de fato regularizou e voltou a ficar devedor, mas nesse ínterim o sistema não foi atualizado. Então, é preciso que a unidade de origem dê uma fotografia naquela data que ele tinha para regularizar. Porque pode ser que ele regularizou no prazo e, posteriormente, voltou a ficar devedor. E aí não seria esse ato de exclusão, seria um outro ato de exclusão. Ele não deveria ter sido excluído, porque naquela data ele tinha regularizado, não tinha excluído, não, ele tinha regularizado, né, dentro do prazo. E aí ele tem direito a permanecer no Simples. E aí essa certidão positiva que às vezes a DRJ coloca,
você não sabe em que momento ele se tornou devedor de novo. Não sei se os demais conselheiros compreendem. Então, era só isso que eu ia dizer. Primeiro, a certidão que foi o contribuinte que trouxe, viu? O que eu coloco na diligência, atende a sua observação, informe se os débitos em questão foram incluídos no citado parcelamento. E se foram, noticiar a data do pagamento da primeira parcela e parcelas subsequentes. Juntar cópia do extrato do citado parcelamento. Você acrescentaria mais alguma coisa aqui? Eu acrescentaria, porque você bota o parcelamento, bota o débito, e de repente ele tinha um outro débito naquela data. O relatório conclusivo é para ele dizer, que aí eu não sei exatamente a data que ele teria para regularizar, se naquela data que ele tinha para regularizar, considerando essa documentação que ele trouxe, que ele comprova guia, GPS, tarará, se de fato existia algum débito em aberto naquela data, considerando essa documentação aqui. Você entendeu? 30 de janeiro de 2013, né? É isso? Já que a opção é para 2013. Agora, eu entendi. Eu vou colocar aqui. Agora, é exclusão. Foi exclusão ou foi adesão? Foi exclusão. Foi exclusão. O que o contribuinte diz é que esse débito, ele já tinha sido incluído nesse parcelamento antes mesmo da sua exclusão. Então, tem problema, acho que tem a ver com consolidação, tem a ver com essas coisas aí, entendeu? Por isso que o encaminhamento meu aqui é diferente. Tem que colocar como referência a data da exclusão, dizer se, considerando o parcelamento que ele fez, se naquela data X, que é a que o Lisandro falou, eu acho, se naquela data X, aqueles débitos que a princípio ensejaram a exclusão dele, não tinham sido incluídos no parcelamento, caso tenha sido, existia de fato algum débito devedor naquela data, porque pode ser, incluiu isso aqui, mas tinha um outro, não sei. Eu vou ajeitar isso aqui. Mas a exclusão é de 2017, né? É a partir de 1º de janeiro de 2017. Porque assim, se for 2013... Não, é 2017, folha 4. Porque o que acontece, nem faria sentido a gente julgar, porque ele cumpriu tudo em 2014, 2015, mas só que o problema é que realmente estou vendo aqui que eu acho que os débitos estavam apontados aqui, todos têm guia realmente, entendeu? O que estava apontado no despacho decisório, ele trouxe os elementos, né? Anteriores até ao ADE. Isso. Tem que diligenciar mesmo, entendeu? O que acontece, não sei se você tem conhecimento disso, Heitor, mas assim, desde que teve a fusão da Receita Previdenciária com a Receita Federal, nunca houve uma integração efetiva dos sistemas, e o parcelamento previdenciário era muito pior ainda, entendeu? Então, assim, grande parte dele, depois eles foram colocando alguns sistemas, mas teve uma época que era tudo feito manual, inclusive a suspensão, essas guias tinha lá uma atendente que verificava um a um na mão ali para suspender. Eu acho que 2014 já estava mais avançadinho, um pouquinho assim, sabe? Mas eu acho que vale a diligência, sim. Eu também acho que as guias aqui, eu estou falando para vocês, olha, só para ter um exemplo, tem um débito aqui previdenciário de 6/2009, a guia baixa certinha com o valor, 1.521,47, está autenticado. Aí depois tem um de 1.045. 2731. Porque eu fiquei mais para ver aqui, tentar ver se dá receita, entendeu? Eu tenho aqui da PGFN, né? Mas aqui tem uns 12 mil, eu tenho que ver realmente. Assim, não tem jeito, não. Tem que deixar eles baterem lá os valores. Tá bom, pessoal, eu estou pronto para votar. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Não, para mim tá bom. Eu só deixaria essa dica, Dornella, só para diminuir o seu trabalho na volta. Porque se chegar aí, você vai ter que conferir débito a débito, se o que estava no
no extrato lá do que ensejou a exclusão era aquilo que foi, que estava no parcelamento, aí você vai ter que olhar valor, enfim. Certo, obrigado. Eu já coloquei aqui, Giovana. Deixaria mais amarradinho só para facilitar seu trabalho na volta. Pessoal, então eu vou colher os votos. O doutor Daniel está propondo conversão em diligência do julgamento. A doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Exato. Presidente, eu só adiro a mesma ressalva da Giovana quanto a deixar especificado que é necessário a unidade de origens se posicionar sobre a regularização dos débitos na data legal, né? 30 dias após a ciência do ato de exclusão, mas eu acompanho o relator. O doutor Daniel já vai contemplar isso, né, doutor Gilmar? Então, o doutor Lisandro também acompanha, doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Doutor Rafael. Também acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente, acompanho. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nós temos o voto do relator 78. Doutor Dornella, 79, Aguinaldo Ademir Massuia, em apreciação. Eu vim para a terceira, eu vou catar a quinta de novo, viu? Vamos lá. Então, aqui também é um ato de exclusão, certo? Aliás, todos são atos de exclusão. Aqui é um ato de exclusão onde o recurso, ele diz que pagou os débitos e pede para voltar, o simples, e junta documentos. Eu fui nos documentos especial Folha 75, eu verifiquei que o débito foi quitado, é um débito só, pelo menos um débito, uma inscrição só, dia 14 de 3 de 2018, ou seja, após a data limite, considerando que ele entrou ele foi certificado em 15 de 9 de 2017. Né? Então, diante disso, eu entendo que acontece que o que o contribuinte quedou-se inerte até findar o prazo de 30 dias, esclareço também que o documento carreado aos autos por ele mesmo comprova que o débito foi quitado, mas foi intempestivamente. E por isso eu ratifico os termos do ADE e voto por conhecer o recurso e no mérito negar provimento. Está bem claro, né, professor? Acho que se não tem dúvidas, a doutora Giovana está acolhendo os votos. Acompanha o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Doutor Mauritânia. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário, item 79. 80, doutor Dornelas, drone visual, esse parece que é uma coisa de contrabando de descaminho, né? Parece que muda. Isso. Então, 80, a apreciação drone visual. Na mesma marcha. Aqui também é o ADE, certo? Sendo que a motivação é outro e foi em razão de comercialização de mercadorias objeto de descaminho. Então, a exclusão decorreu de auto de infração em termos de apreensão e guarda fiscal de mercadorias constantes no processo número tal. Esse processo foi anexado aos autos, está aí. Foi decretado revelia do contribuinte, certo? Ele até apresentou aqui, mas foi decretada a revelia do contribuinte e aplicada a pena de perdimento das mercadorias apreendidas. Então, formalizou-se a representação fiscal e depois foi emitido o ADE, contra o qual o contribuinte se insurge nesses autos. Em recurso, ele ressalta a boa-fé, que os bens foram comprados no mercado nacional e não importados pelo recorrente, que a pena de impedimento deveria ser aplicada contra a empresa JT, Comércio Internacional,
que de fato realizou a aportação da irregular e, ao final, pugna pelo acolhimento do seu recurso para mantê-lo no Simples Nacional. Então, eu digo que há destacar que a causa de exclusão deu-se em face de discussão anterior, na verdade, discussão, porque o contribuinte foi declarado revel, e aí ele foi lavado o termo revelia, por conseguinte, a perda de perdimento dos bens e emissão do respectivo ADR. Então, de fato, qualquer alegação de negação de autoria de importação clandestina deveriam ser suscitadas e analisadas lá, mas não foram, uma vez que foi decretada a revelia, tornando os fatos corridos de contrabando ou descaminho da mercadoria apreendida definitivos na esfera administrativa, também não há de se reconhecer possibilidade de serem eles suscitados no presente processo. Há de se reconhecer. Então, cabe análise de mérito a respeito do auto de infração, e por isso há de se manter a exclusão do recorrente no regime especial de tributação do Simples Nacional. Daí eu voto por negar provimento ao recurso. Alguma dúvida, pessoal? A questão do contrabando, processo separado, né? Então, doutora Giovana, negando provimento ao doutor Reynolds. Com o relator. Doutor Lisandro. Relator, presidente. Doutor Lucas. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Inclusive, presidente, esse processo, eu tenho alguns votos, eu acho que inclusive no próximo mês a gente deve voltar a ver esse tema. Eu tenho essa dúvida. O meu voto também é nesse mesmo sentido do análise, mas eu não sabia se a gente, assim, se caberia ou não essa reanálise, né? A gente poderia aqui no processo da exclusão reanalisar aquilo que foi apurado em processo administrativo próprio, mas o meu voto também é exatamente nesse mesmo sentido. A gente já enfrentou isso aqui, a gente entende realmente que tem que se curvar o que foi decidido no processo lá do perdimento. Doutora Mauritânia. Eu também acompanho o relator, mas eu vi na semana passada a Câmara Superior prolatou uma decisão, voto de qualidade a favor do contribuinte, né, no sentido de reanalisar o mérito, porque ele trouxe documentos em sede de recurso, desconsiderando a revelia mas a decisão isolada. Mas fazer o contribuinte que não aplica no Simples, né? Em favor da lei nova lá, engraçado. Pelo menos pela interpretação do CAF, não aplica. Porque não é auto-infração. Mas foi aplicada, eu mando para vocês. Eu tenho ela aqui separada. É bom. Hoje. Faz um auto de infração, não foi não, Mauro? O auto de infração é a exclusão do Simples, e a exclusão do Simples se confirmou nessa situação. E aí ele vai rediscutir a existência ou não de uma revelia no processo. Pode ser. Deve ser isso, que ontem a gente também teve um caso que, na verdade, eles pegam a emenda, todo mundo demandou, e um auto, aí tudo parecia que era um Andecomp, não é um Andecomp. Mas o que me chamou a atenção foi de desconsiderar a revelia do outro processo e analisar novamente. Revolver, né? Revolver o perdimento. Mas tá bom, pessoal, então eu também acompanho. Então ficou também o 80, drone visual, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. E aí, doutor Danielzinho, encerrando, acho que a nossa pauta é 81. INS Zen, comércio de roupas, pendência PGFN e RFB também, exclusão de Simples. Esse processo faz tempo que eu fiz, aí eu estava dando uma olhada nele ontem, e eu estou com a impressão que, a minha impressão na hora, e aqui eu também fico, que eu já proferi esse voto, eu fiquei, será que faltou complementar o voto, peguei um modelo e deixei, aí assim, aí eu fui olhar, fazer ontem, e eu vi que a situação é essa mesma, mas aos amigos que forem abrir o processo, dê uma olhadinha se realmente eu estou relatando os fatos, eu estou sendo fidedigno aos fatos. Eu voltei a dizer, ontem eu fui
Eu fui rever isso aí e eu cheguei à conclusão que o voto está de acordo com os autos. Vamos lá, mas, de todo jeito, colegiado, se puder dar uma olhada, eu agradeço. Então, isso é um processo contra o termo de referimento de opção, aqui não é exclusão, e não acatou a solicitação de opção por simples, formalizada, interessada, em virtude de débitos, certo? De débitos. Certificado contribuinte alegou em síntese a mesma alegação que vai ser repetida em recurso. Eu vou passar isso aqui para depois falar de uma vez só. A DJ não concordou e, em resumo, sustenta o contribuinte em recurso que o pedido de parcelamento foi feito em 28 de 1 de 2016. Portanto, antes de findar o prazo final de solicitar a sua inclusão no Simples Nacional, mas não foi deferido, mas só foi deferido em 19 de 2 de 2016. Ah, não, gente, isso mesmo. É só a impressão que eu tive mesmo. Eu estou fidedigno aos fatos mesmo. Mas o colegiado pode conferir. Então, ele solicitou 28 de 1 e só foi deferido depois, em 19 de 2, segundo o contribuinte, o que impediu de regularizar as suas obrigações em tempo hábil. Enfatizou que o débito em questão se encontra pago e que o pagamento desse tempo foi realizado por culpa exclusiva da Receita Federal, que a solicitação do parcelamento realizado em 28 de 1 suspende a elegibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151.6 do CTN, e que em 2016 todos os tributos foram recolhidos das temáticas simples e ao final pública pelo deferimento. Então, eu vou ao voto, eu cito aqui, eu falo da decisão recorrida, né, que foi calcada nas disposições contidas no artigo 16 da resolução. O recurso contribuinte não nega esse fato, ou seja, não nega que a primeira parcela foi paga após a data limite, ele não nega esse fato, isso é incontroverso. Aí tem essa questão de culpa exclusiva. Por sua vez, o recurso contribuinte não nega esse fato, insistindo na alegação de que o pagamento do parcelamento ocorreu antes de tempo, por culpa exclusiva da Receita Federal, que deferiu sua solicitação apenas após a data limite de 29 de 1 de 2016, e por esse motivo, entre outros, houve pelo cancelamento do referido termo de deferimento. Em que peço argumentos, eu entendo que não há como acolher sua pretensão. Primeiro, apenas como a realização do pagamento da primeira parcela é que suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois o pedido por si só, seu pagamento, no mínimo, da primeira parcela, não perfectibiliza o ato do parcelamento, por conseguinte, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Não traz consequência nenhuma se você pagar primeiro. Segundo, de acordo com a legislação, esse pagamento deve ser realizado até o último dia útil do mês de janeiro, ou seja, no mesmo prazo para a solicitação da opção, sob pena de deferimento. No caso, é controverso que na data de 29 de 2016, que seria esse último dia, o contribuinte se encontrava com débito de elegibilidade não suspensa, pedindo de apresentar a opção por tal sistemática para o ano calendário 2016. Logo, mantém seus efeitos do ADR em questão e o voto por negar provimento ao recurso. Eu até olhei aqui, tem porque tem até um extrato aqui, onde diz que ele protocolizou realmente 19 de 2. Ele está trazendo alguma coisa para comprovar que foi 29 de 1, não, né? Mas ele fala que o pagamento foi depois. Ainda assim, ele diz que o pagamento foi depois. Ele pediu, deve ter entrado ali, mas só foi... Porque eu acho que quando você solicita o parcelamento, se não for para ingresso, digamos, no Simples, você tem um prazo lá para acho que, pagar a parcela, entendeu?
Mas aí vem os efeitos. Eu acho que ele só foi pagar lá na frente. E aí ele só deferiu... Sabe por que eu estou falando isso, João? Porque tem aqui, ó, cadastro de solicitação do parcelamento. Aí tem um IP aqui. Agora, não sei se esse IP não sei se pode ser da Receita, né? Um certificado digital. Foi cadastrado 19/2, entendeu? Entendi. Cadastro de solicitação do parcelamento 19/2. E é esse extrato que a DRJ usou para dizer que foi 19/2, né? Mas tem a finalização do contrato também, que só com pagamento é que se aperfeiçoa, né? A realidade. Mas mesmo isso aí também não tem elementos, né? Ele não trouxe nada. É controverso que o contribuinte não pagou pela parcela na data limite. Uhum. Alguma dúvida adicional, pessoal? Está negando o provimento, doutor Neto. Então, vou colher os votos, doutora Giovana. Com o relator. Doutor Lisandro. Com o relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também com o relator. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou também esse item 81 por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Pessoal, começou a encerramos a pauta. 82 está retirado de pauta por solicitação do patrono. Fabiana, pode encerrar a gravação, por favor. Aquele processo que eu falei da Câmara Superior foi por maioria, tá? Desculpa, eu mandei aí quem eu tenho.